Vale a pena ter um PlayStation 4 em 2025? Essa aqui é a grande dúvida pro novo ano. E a questão é que, depende. O Play 4 subiu de preço pra caraca. Quem tem ele novo tá querendo cobrar quase 3 mil reais. O mesmo preço que você encontra um Play 5 por aí, novo na caixa. Ele tem vários modelos e vários jogos exclusivos, e eu quero entrar nessa retrospectiva com esse jogo e esse videogame com vocês. O que é um PlayStation 4? Ele é um videogame quase isolado do PlayStation, de toda a franquia, de toda a série, porque ele mudou todo o sistema operacional e toda a forma como a Sony tem de trabalhar. Só pra você ter uma noção, o PlayStation 3 tinha retrocompatibilidade com as gerações anteriores. O Play 4, pra tentar remover custos, a Sony resolveu pegar ele e simplesmente tirou o suporte ou qualquer possibilidade de retrocompatibilidade com geração antiga. Então, ele é um videogame que só vai rodar os jogos da geração dele. Ele tem, claro, suporte a jogos online e multiplayer, como você pode ver no PlayStation Plus. Muita gente compra ele pra ficar jogando Fortnite, GTA e por aí vai. Sem contar que diversos outros jogos ficaram presos apenas nele, como Bloodborne. Ele tem vários modelos diferentes, o que pode acabar confundindo a cabeça de quem vai comprar ele. Só pra você ter uma ideia, existem 3 modelos principais. O primeiro é o PlayStation 4 Fat. Ele foi o modelo de lançamento que no Brasil chegou por 4 mil reais, mas ele é o modelo mais básico dele. Ele vem com 500 GB de memória interna, o que acaba ajudando para instalar pelo menos uns 5, 6 jogos, daqueles bem pesados, exclusivos da Sony, ou até mesmo um Call of Duty. É bastante barulhento com a ventoinha, principalmente com os remakes de Resident Evil, mas ele tem esse visual aqui que parece bem futurista e bem estiloso, que eu gosto pra caramba. Você pode pegar ele e trocar o HD interno dele, colocando aí um HD que tenha suporte a memórias maiores. Ele usa muito aquele HD basicão que era usado em notebooks, então é fácil de encontrar ele por um preço até ok, e ele tá custando aí, cara, usado por menos de R$1.000. Se você achar por um preço maior que esse, eu acredito que não vale a pena. E se você encontrar alguém falando que tá vendendo esse videogame novo, eu vou falar pra você tomar muito cuidado, porque é impossível ter um videogame desse novo a menos que esteja realmente lacrado a caixa. Por quê? Ele é um videogame que foi lançado há mais de 10 anos. Ele foi substituído pelo modelo Slim, que é a mesma coisa do modelo base. A diferença entre eles é nada. Eles rodam exatamente os mesmos jogos, você acaba encontrando ele com um HD de 1 TB ou HD de 500 GB. Esse espaço de armazenamento pouco importa, porque se você quiser fazer o upgrade, você vai poder fazer do mesmo jeito. Ele usa o mesmo sistema de HDs e não tem mudança de desempenho, muito menos de barulho de ventoinha. Ele deveria ser um modelo até um pouco mais caro, mas tanto o Fat como o modelo Slim, você acaba encontrando pelo mesmo preço nas lojas e também em revenda de usado. Sinceramente, eu não consigo recomendar que ninguém aqui que esteja vendo esse vídeo compre um videogame desse usado por mais de R$1.000, a menos que ele tenha uma ampla coletânea de jogos ou uma ampla coletânea de controles, ou que seja uma edição limitada, como já existiram várias por aí, tipo do Homem-Aranha 4, que é uma das mais, sabe, na minha opinião, uma das mais bonitas. E pra via de curiosidade, também existe o PlayStation 4 Pro, que seria uma versão assim, um pouquinho maior, mais pesada. Ele também tem um pouco mais de memória, ele vem com 1 TB, tá muito caro. No Mercado Livre, olhando na gravação desse vídeo, você encontra ele em boas condições usado por um preço de R$3.000, em mais ou menos assim. Sinceramente, não vale a pena comprar ele, porque se você for pagar esse preço, é melhor você comprar o PlayStation 5. O Play 5 tá custando por volta de R$3.000. Eu sempre acabo divulgando no meu grupo do WhatsApp, ou até mesmo no meu canal lá do Instagram, tem promoções que você até encontra por menos do que isso. Pagar 3 mil no Play 4, eu acho que não valeria a pena pra ninguém. A grande dúvida de algumas pessoas era sobre a questão do desempenho dele, né? Pra falar a verdade, os jogos do Play 4 Pro, eles rodam só um pouquinho melhor do que no Play 4, tendo uma taxa de quadros um pouquinho melhor ou uma resolução um pouquinho maior para alguns jogos. Jogos como Homem-Aranha, The Last of Us, ou até mesmo o jogo do God of War, o reboot de 2018, eles conseguem ter sim um desempenho até um pouco melhor para você que tá jogando esse jogo, mas no geral não vai fazer uma grande diferença para quem vai jogar, porque a grande verdade é que não existe nenhum jogo que se beneficiou tão bem nesse PlayStation 4 Pro que não rode direito no PS4 normal. Eles rodam exatamente os mesmos jogos. É claro! A grande vantagem do PlayStation 4 é que ele tem diversos jogos que ficaram presos e exclusivos para ele. Alguns foram relançados em versões remasterizadas, tanto para Play 5 e também pro PC, mas a real é que a maioria deles são bons e ficaram presos nele. Um exemplo é o Bloodborne, que até hoje choram pedindo para que ele tenha, assim, uma versão remasterizada para Play 5 e também PC. Uma coisa que parece que não vai acontecer. Tanto que a galera começou a fazer até emulador de Play 4 só para poder rodar esse jogo no computador. Mas tem outros jogos
jogos também impecáveis para ele. Você encontra 2 jogos excelentes do Homem-Aranha, tanto o Homem-Aranha, o Spider-Man e também o Miles Morales, que são 2 jogos mundo aberto que se passa em Nova York, que parece que você tá jogando um filme de uma aventura do Homem-Aranha, porque eles são realmente jogos bem feitos pra caramba, e premiados inclusive. Tem um clássico aqui, Red Dead Redemption, que muitas pessoas elogiam pra caramba, ele está aqui no PlayStation 4, você também vai poder jogar os 2 God of War, tanto o reboot como a sua conclusão, que é o Ragnarok, com a sua DLC, aparentemente. Você também vai poder jogar o remasterizado do Play 3 nele, e também o Parte 2, que é a sequência, que são jogos cinematográficos pro PlayStation e também carro-chefes dessa plataforma. Tem o Infamous, que é um jogo de super-herói mundo aberto que a Sony ignorou, mas que foi lançado na primeira era do PlayStation 4. E tem outras franquias novas, como o Horizon Zero Dawn, Days Gone, Ghost of Tsushima. Com certeza eu falei o nome desse jogo errado, mas eles são clássicos que se destacaram no PlayStation 4. Sem contar jogos multiplataforma. Tu vai poder jogar um Fortnite nele, vai poder jogar um GTA V, que é uma versão muito boa e competente, também com direito ao GTA Online nele. Fora os multiplataformas, você vai conseguir jogar, por exemplo, a trilogia remasterizada do Crash, vai jogar o Spyro aqui também, jogos da Bandai Namco também estão aqui, Mortal Kombat você consegue jogar. Tem vários jogos que foram lançados e foram muito bem no PlayStation 4. Eu acredito que o destaque para esses jogos para você só vai ser se você for uma pessoa que não teve um PlayStation 3 e estaria vindo de um Xbox ou até mesmo de um Nintendo, seja o Wii U, Switch ou 3DS, porque a maioria desses jogos ficaram presos nesse console por muito tempo. A menos que você seja um PC gamer atualmente, esses jogos vão chamar a atenção. Uma outra forma legal de conseguir os jogos nesse console é pela PlayStation Plus. Ele tem 3 tipos de assinatura nele. Tem o essencial, que é para você pagar para poder jogar online, e dessa maneira a única forma que a Sony te recompensa é dando 3 jogos de graça, e se você começar no PlayStation 4, você vai conseguir pegar um jogo por mês de Play 5 para sua conta, para caso você queira fazer o upgrade no futuro, mas geralmente tem 2 jogos para você pegar mês a mês na sua conta da PlayStation, para poder jogar de graça sempre que você tiver a assinatura ativa. A segunda categoria é o PlayStation Plus Extra, que você paga um valor um pouco a mais, consegue jogar online, mas vai ter um acesso a um catálogo extenso de jogos do PlayStation, tanto que tem muitos exclusivos da Sony aqui e também jogos multiplataforma. A maioria dos jogos que eu falei já estão nessa categoria, que você vai conseguir jogar sem nenhum tipo de problema, fora alguns outros que vão entrando e saindo, porque mês a mês eles atualizam como se fosse um catálogo da Netflix. No Brasil ainda tem um terceiro nível, que é o PlayStation Plus Premium. Ele aqui você vai conseguir ter acesso a jogar jogos mais retrô, que na maioria das vezes são remaster de jogos antigos, sejam de coletâneas, tipo Mega Man da vida, ou você também vai conseguir jogar jogos emulados de Play 1, Play 2 e PSP, mas nada tão relevante assim. Se você tá esperando, por exemplo, God of War de PSP ou Play 2, não tá aqui. A maioria são jogos de plataforma, mas eles ainda estão focando demais em jogos de PlayStation 1 e PSP. Olha, eu recomendo que você olhe essa lista para ver se você vai querer mesmo, que é uma pena, porque o Brasil ele tá excluído de um sistema de nuvem que permitiria jogar diversos jogos de Play 3, que se tivesse aqui seria ótimo para você começar a jogar nessa assinatura. Agora que eu te expliquei tudo isso, as vantagens e os jogos que você pode jogar nele, é bom lembrar de um detalhezinho aqui que eu queria mencionar. Um deles é o controle, esse aqui é o controle do PlayStation 4, é o que acabou mudando demais o estilo, que era quase que intocado do controle do Play 3, que vinha desde o Play 1. Ele tem aqui o analógico, ele tá azul porque eu destruí o analógico de tanto jogar, mas ele tem vantagens, né? Ele vem com touch, que é um botão também, mas os primeiros jogos usavam muito bem esse touch aqui, e ele tem uma saída de som e um LEDzinho, né, que acaba piscando e ele vai trocando de cor dependendo do jogo ou o número do player que você é. Tem jogos que usam isso aqui muito bem, tipo o jogo do Resident Evil, os remakes, eles brilham aqui no controle de acordo com a sua saúde, que é bem legal pra poder olhar. Como esse aqui é o primeiro controle do Fat, ele não vai acender aqui em cima, mas os mais modernos já acendem aqui, é mais fácil achar esse tipo de controle atualmente assim. E se você quiser, ainda vai poder jogar com ele no celular, via Bluetooth ou até mesmo no computador, porque tem jogos que já reconhecem o controle do PlayStation, e se você quiser, pode baixar também um programa chamado DPSX, que você compra na Steam. Ele é muito bom porque você vai com ele conseguir jogar os jogos como se fosse um controle de PC, Xbox. Então, a compatibilidade acaba virando uma das maiores aqui. Aí vem a pergunta: vale a pena mesmo comprar um Play 4 em 2025? Cara, isso aí vai depender demais. Como eu falei, você precisa ser um cara que não veio do PlayStation para poder se interessar por esses jogos. A menos que você não seja um cara do PC e se a última experiência que você teve foi um Xbox One, um Nintendo, esses jogos que eu falei aqui serão novidades para você e serão experiências que vão te ocupar durante muito tempo. Quase todo o catálogo de jogos do Play 4 estão aqui e não tem nenhuma experiência
expectativa que novos jogos virão pra ele. A Sony mesmo já não quer fazer. Na data de gravação desse vídeo, o último grande jogo exclusivo que a Sony lançou virou multiplataforma, que eu tô falando do Lego Horizon Adventures, que saiu pra PC e Nintendo Switch, e ele poderia rodar no Play 4, mas não vai rodar porque a Sony não lançou pro Play 4. Pois é, já não é de hoje. A Sony já anunciou anos atrás que até 2025 o suporte ao Play 4 seria encerrado, e isso está de fato acontecendo agora. Se você espera que novos anúncios da Sony em jogos tenham também versões lançadas para Play 4, esqueça, ela não vai lançar jogos novos. No máximo, um multiplataforma que seja também lançado para o Nintendo Switch. Mas por ter uma capacidade gráfica menor, mas porém tenha vendido muito, ele acaba ganhando jogos que, por conveniência, também são lançados para o Play 4. O que me incomoda nesse caso, e é difícil recomendar a vocês, é o preço dele. Hoje, no Mercado Livre ou na Amazon, você encontra ele à venda usado por mais de R$2.000, mais de R$1.500. Cara, eu só recomendaria o Play 4 pra você se você comprar ele por menos de R$1.000. E eu sei, vai ser usado, porque novo não tem. Faz tempo que a Sony não fabrica videogame novo do Play 4. Então, eu acredito, cara, que se você for pagar o preço que tá à venda em Mercado Livre e Amazon, eu acho que é melhor você guardar esse dinheiro pra comprar um Play 5, porque ele vai rodar os jogos do Play 4 e também vai rodar os jogos do Play 5 que ainda estão sendo lançados. Claro que de vez em quando aparece uma promoção boa e eu sempre vou acabar compartilhando com você lá no meu grupo do WhatsApp. Se você não entrou, entra lá. Eu espero ter tirado essas dúvidas com você. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.